O governo Donald Trump colocou na mira o Pix, essa plataforma inventada pelo Banco do Brasil, que não é uma invenção, na verdade é uma cópia de um sistema, eu já até falei sobre isso aqui, o sistema americano, que é a mesma coisa, o mesmo formato, só que com um nome diferente. Lá é o Zelle, Z-E-L-L-E, Zelle. Zelle. Pix no Brasil, Zelle nos Estados Unidos. A investigação que teve início no ano passado, está fazendo exatamente um ano que começou essa investigação do governo americano, da Câmara de Comércio do governo americano, em cima de denúncias feitas pelo então deputado Eduardo Bolsonaro, resultaram na conclusão ontem. No primeiro momento, essas tarifas foram impostas, depois houve uma intensa negociação do governo brasileiro com o governo americano, essas tarifas foram reduzidas e agora há de novo uma sugestão, não está aplicada ainda, vai ter uma reunião no mês de julho e a partir daí o governo decide se impõe mais 25% aos produtos brasileiros. Isso afeta empregos, afeta a produção industrial brasileira, tem uma série de impactos na economia do Brasil. Não bastasse isso, de ontem para hoje tem uma outra proposta agora de uma nova tarifa, agora dessa vez de 12,5%, porque o governo Trump acusa o Brasil numa investigação sobre trabalho forçado e propõe essa tarifa de 12,5%. Somar as duas dá quase 40%. Agora, voltando a falar do Pix. O Pix, minha gente, por que entrou na mira do governo americano? Porque o Pix concorre diretamente com empresas americanas. O Pix, a partir da implementação do Pix, as pessoas deixaram de usar o cartão de crédito. As grandes empresas de cartão de crédito, Visa, Mastercard, American Express, tem até o WhatsApp, tem um formato, uma plataforma de pagamento. Essas operadoras estrangeiras, americanas, tiveram uma grande redução, um grande impacto, porque o Brasil é um grande cliente dessas empresas americanas. Então, na tentativa de preservar empresas americanas, o governo mira algo que já é o patrimônio do povo brasileiro. O Pix não é de Bolsonaro, não é do Michel Temer, que deu início à criação, e nem é do Lula. Não é de ninguém. O Pix é a forma que o brasileiro adotou para evitar transações com a moeda, com o papel. Hoje ninguém mais manipula dinheiro, ninguém tem mais dinheiro no bolso. Tudo é através do telefone celular, que evita roubo, que é mais rápido, evita as pessoas passar horas e horas e horas em filas de banco, porque é uma chatice ir num banco. Eu estava buscando hoje de manhã os números que envolvem o Pix no Brasil. E esses números são extremamente expressivos. Por exemplo, aqui um dado do mês de setembro do ano passado, só em transação, é número de transação, o número de brasileiros que tocaram no celular e fizeram uma transação no Pix. Só no mês de setembro do ano passado, é um dado que está aqui na internet, 5,4 trilhões de transações. Agora, o que representa isso em dinheiro? Neste ano, um dado do Banco Central, em fevereiro deste ano, agora estou falando de dinheiro, não é transação, é em dinheiro, uma movimentação de dinheiro. 35 trilhões de reais é a movimentação financeira no Pix. E por causa disso, ontem, esse assunto estava em todas os portais de notícia, os comentaristas, as televisões dedicaram muito tempo para falar sobre isso, exatamente coincidindo com a publicação ontem. O presidente Donald Trump publicou nas suas redes sociais uma foto da visita que lhe foi feita pelo Flávio Bolsonaro, candidato do PL a presidente da República, juntamente com seu irmão e o jornalista Paulo Figueiredo, que é uma pessoa exilada nos Estados Unidos, um brasileiro exilado nos Estados Unidos, tem mandado de prisão contra ele aqui, ele está morando por lá, e ele é que faz, pelas ligações que ele tem com o empresário Donald Trump, a ligação dele é com o empresário, não com o presidente, que já é uma relação já bem antiga, então é ele que abre as portas, consegue ali movimentar
pessoas próximas ao presidente conseguem esse acesso ao presidente Donald Trump. Portanto, uma semana depois que o menino esteve lá, o Flávio Bolsonaro, o governo anuncia essa tarifa. E quem desencadeou tudo isso? Quem desencadeou, que deu início a esse processo de perseguição do governo americano contra a política brasileira, a política econômica brasileira, a política industrial, a política de empregos, quem deu início a tudo isso foi o Eduardo Bolsonaro, que nunca negou isso. Ele foi lá com Trump e fez uma pregação. Ele, inclusive, disse que se for preciso queimar toda a floresta, ele usou essa expressão. Tipo assim, transformar o Brasil, se for preciso transformar o Brasil numa terra arrasada, nós vamos transformar o Brasil numa terra arrasada para que tenhamos de volta a liberdade. A liberdade que ele se refere é a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso impactou de uma certa forma. Ontem, esse assunto dominou as redes sociais. Teve até uma pesquisa na Folha de São Paulo mostrando que 90% da população brasileira ontem tomou conhecimento desse assunto, de quem tem rede social, e isso de uma forma negativa, pesou negativamente com relação ao candidato Flávio Bolsonaro. Apenas 11% foi favorável a esse anúncio do governo brasileiro, do governo americano, de impor ao governo brasileiro tarifas de 25%. A imposição não é diretamente ao governo brasileiro, é à indústria nacional. É quem produz aço, quem faz exportação de carne, quem faz exportação de laranja, tem uma série de produtos aí relacionados nessa proposta de tarifa. E agora mais 12%, tudo isso coincidindo com a publicação ontem dessa foto. O Flávio Bolsonaro concedeu ontem uma entrevista, e eu ouvi essa entrevista na Rádio Itatiaia ontem de manhã em Belo Horizonte, e ele disse que pediu ao Trump que não aplicasse tarifas aqui ao Brasil. Quer dizer, ele falou ontem, mas na tentativa de salvar a pele dele. Vocês se recordam, quando ele esteve lá com o Trump, ele deu uma longa entrevista e leu uma nota grande. Em nenhum momento daquela entrevista que ele deu, minutos depois da audiência lá no Palácio, na Casa Branca, em nenhum momento ele falou que pediu ao Trump sobre tarifa, não falou nada. Só falou em tarifa ontem, já tentando ali botar uma vacina, um antídoto contra a enorme repercussão negativa contra ele e contra a família dele. Ontem o próprio presidente Lula o chamou de imbecil, chamou de irmãos metralha, muito revoltado com essa promessa de retaliação do governo americano contra o brasileiro. Não é uma perseguição ao Lula. Se isso acontecer, isso afeta empregos, isso afeta a economia. Ainda há pouco o Neuto Corrêa falando também que isso afeta, inclusive, a política industrial da Zona Franca de Manaus. Isso é muito ruim, vai ser muito ruim se o governo colocar em prática mais tarifas a partir de julho, como estão prometidas.